Por que tantos homens estão largando as brasileiras por mulheres russas? Você já reparou na quantidade de homem feio que aparece lá no leste europeu? De mãos dadas com uma mulher que parece ter saído direto da Disney? Cabelão, cinturinha fina, salto alto. E o cara? Chassi amassado, sorriso torto e aquela cara de quem vende chip na praia, sabe? A famosa skin da prefeitura. Mas tá lá, firme e forte, com uma russa nota 10 do lado. E aí vem a pergunta que martela: como? Será que é grana? Será que é amor? Ou será que o Putin tá recrutando soldados? Porque enquanto aqui no Brasil tem cara sendo rejeitado até com um bom dia, lá fora o mesmo homem vira o príncipe encantado. E hoje você vai entender o que as russas pensam dos brasileiros e latinos. Oh my God! E por que tanto homem comum tá conquistando mulher de cinema do outro lado do mundo. 1. A nova geração no Brasil. Você sabia que quase metade das jovens do Rio de Janeiro já não quer mais um relacionamento tradicional? Pois é. Uma pesquisa recente feita pela plataforma Meu Patrocínio, junto com o Instituto Qualibest, revelou um dado que muita gente não está preparada para ouvir. 44% das jovens entre 18 e 29 anos do Rio de Janeiro têm interesse em hipergamia. Ou seja, querem se relacionar com alguém que banca tudo. E não para por aí. 30% dessas jovens afirmaram que preferem relacionamentos sem compromisso afetivo algum. Sem vínculo emocional, sem amor, sem profundidade. Só convivência, vantagens e liberdade. Agora faz a conta. Se 44% buscam dinheiro, 30% não querem nenhum tipo de laço, sobraram apenas 26% interessadas em um relacionamento de verdade, com parceria, construção conjunta, base afetiva, troca mútua, ou seja, 1/4 delas. 3 a cada 4 jovens cariocas rejeitam o modelo clássico de relacionamento. E aí vem a pergunta que ninguém quer fazer. Isso é evolução ou colapso? Enquanto se fala de liberdade, de escolhas, de empoderamento que são válidos, sim, também estamos diante de uma geração que já não enxerga mais valor no afeto, no compromisso e no esforço mútuo. Relação agora é: toma lá, dá cá. Você me dá status, grana e segurança. E eu te dou o quê? A minha presença? Uma selfie no jantar? Parece exagero? Olha os números! Não sou eu quem está dizendo. É uma pesquisa feita com milhares de brasileiras da geração Z. Se essa é a nova realidade, quem é que vai querer se doar? Quem vai topar se comprometer? E mais, quem vai aguentar bancar tudo isso sem receber nada em troca? 2. O perfil das russas. Enquanto aqui no Brasil muitos homens estão desanimando, desmotivados, sentindo que precisam oferecer tudo para receber nada, em outras partes do mundo tem mulher disposta a construir. E é aí que entram as russas. Você já reparou quantos homens brasileiros, americanos, europeus falam das mulheres russas com brilho nos olhos? Não é só por aparência, nem só por exótica. É por atitude. As russas, principalmente aquelas que vivem em cidades como Moscou, São Petersburgo, Kazan, ainda têm uma coisa que muita mulher aqui perdeu: feminilidade com orgulho. Sim, elas se cuidam, se vestem bem. Gostam de parecer mulher. Mas mais do que isso, elas entendem que respeito é via de mão dupla. Não ficam testando o homem com joguinho psicológico. Não querem tudo sem dar nada. Elas podem até ser mais frias no começo, como dizem, mas quando se envolvem, se entregam de verdade. Você sabe o que atrai tantos homens nas mulheres russas? A resposta pode estar em 5 pontos bem claros e que fogem do clichê. Primeiro, elas valorizam o papel clássico da mulher. Não é imposição, é cultura. Muitas russas cresceram aprendendo que cuidar da casa, estar sempre bem arrumada e valorizar o companheiro faz parte do feminino. E elas se orgulham disso. Para muita brasileira, isso pode soar antiquado. Mas lá é o contrário. Cozinhar bem, cuidar da aparência, manter a família unida, são sinais de respeito, de capricho e de força feminina. Segundo ponto,
Elas esperam um homem à moda antiga. Nada de ai amor, escolhe você o restaurante, ou o cara que vai de chinelo no encontro. Elas gostam de atitude. Homem que protege, que toma a iniciativa, que paga o jantar sem fazer cara feia. E que mostra valor, não só fala. Homem inseguro, indeciso, molenga? Na Rússia, isso é visto como fraqueza. Terceiro ponto. A beleza faz parte da cultura. Ir ao mercado? De salto. Faculdade? Com maquiagem feita. Trabalho? Cabelo escovado e postura impecável. Isso não é futilidade. É expectativa cultural. Na cabeça de muitas russas, se cuidar é parte da identidade feminina. Quarto ponto. Mas não confunda tudo isso com submissão, porque por trás desse visual clássico, tem mulher com diploma, carreira, ambição e opinião. A Rússia é um dos países com mais mulheres no ensino superior no mundo. Elas trabalham, estudam, falam idiomas e sabem o que querem, inclusive nos relacionamentos. E quinto, elas querem algo sério, nada de vamos ver no que dá ou de ficar no rolo por meses. As russas mais tradicionais já entram no jogo pensando em casamento, filhos, vida a dois. Mas não pense que são fáceis ou submissas. Elas são seletivas, exigentes e só se entregam para quem realmente se destaca. No fim das contas, o que elas buscam é um homem que tenha presença, atitude e valores, e é por isso que muitos homens ao redor do mundo ainda sonham com uma mulher russa. 3. Moscou versus São Petersburgo. Se Moscou e São Petersburgo fossem duas mulheres, uma seria aquela executiva elegante que te encara no elevador do prédio comercial. A outra, a artista misteriosa que desenha no caderno enquanto toma chá num café vintage. Moscou é poder. Capital política, econômica, militar, com mais de 13 milhões de habitantes. Tudo em Moscou é intenso, direto, acelerado. É uma cidade de arranha-céus, avenidas largas, trânsito insano, metrô profundo e vida cara. Ali, as mulheres se vestem como se fossem para uma entrevista de emprego todos os dias, mesmo que estejam só indo ao mercado. É salto, maquiagem, casaco alinhado, perfume importado. E nem é futilidade, é padrão social. Em Moscou, a aparência é uma forma de respeito, com o outro e com você mesma. O salário médio por lá gira em torno de $1.300, mas o custo de vida também é alto. Apartamentos pequenos custam o dobro do que em outras cidades russas. E mesmo assim, a cidade pulsa, gira, exige. Quem mora em Moscou aprendeu a correr. Agora, corta para São Petersburgo. Lá, o tempo parece andar mais devagar. É a segunda maior cidade do país, com cerca de 5,5 milhões de habitantes, mas tem alma de Europa antiga. Canal, arquitetura barroca, museus, pontes, literatura, Dostoiévski numa esquina, Tchaikovsky na outra. Enquanto Moscou é concreta e vertical, Petersburgo é horizontal, poética, úmida. Chove mais de 170 dias por ano. E mesmo assim, as pessoas saem de casa estilosas, com guarda-chuva na mão e um livro debaixo do braço. O custo de vida lá é mais acessível. Aluguel, transporte, até a comida, tudo é mais barato que na capital. Mas a vibe é completamente diferente. As mulheres de São Petersburgo são mais reservadas, mais sutis. Tem aquele charme silencioso de quem não precisa dizer muito para ser notada. São cultas, estudiosas, muitas falam 2 ou 3 idiomas e sabem conversar sobre arte, política, história, ciência. Enquanto Moscou é intensidade, São Petersburgo é contemplação. Enquanto Moscou é pressa, Petersburgo é pausa. E sabe o mais curioso? As próprias russas reconhecem essas diferenças. Tem até piada interna. Em Moscou você trabalha para viver. Em Petersburgo você vive para pensar. Mas se tem algo que une as duas cidades, é isso aqui. A presença feminina que impressiona. Elegância, cultura, exigência e autoestima, sem precisar gritar por atenção. E é por isso que tanto homem do mundo inteiro sai de lá, de queixo caído. E você?
Se fosse para viver, qual cidade escolheria? Moscou ou São Petersburgo? Me conta aí. 4. A crise de relacionamentos. A gente precisa encarar a realidade de frente. Tem alguma coisa muito errada acontecendo. Não é só sobre mulheres que querem ser bancadas. Não é só sobre homens que não querem mais se casar. É sobre um modelo de relacionamento inteiro que entrou em colapso. Aqui no Brasil, o que antes era chamado de parceria virou tarefa. E sabe quem mais sente isso? O homem comum. Aquele que trabalha, que luta, que sonha em ter alguém do lado. Hoje, ele precisa pagar tudo, dar atenção, ser sensível, ser forte, não reclamar, entender TPM, lidar com traumas, ouvir desabafos. E ainda assim pode ser descartado com um: você não fez mais que sua obrigação. Enquanto isso, cresce uma cultura onde o homem é só útil se for provedor. Não importa se ele é honesto, leal, esforçado. Se não tiver carro, AP e renda acima da média, ele não serve. E aí, qual é o resultado? Homens cansados, desacreditados, sozinhos. Homens que param de investir em relações e passam a buscar o mínimo de paz. Ou então, homens que simplesmente vão embora. Vão buscar fora, em outro país, em outra cultura, em outra mentalidade. Você pode achar isso radical, pode dizer que é fuga, mas para muitos deles é sobrevivência emocional. E aqui está o maior problema. Enquanto se exige cada vez mais do homem, se entrega cada vez menos ao homem. E isso não é parceria. Isso é exploração. 5. O homem perfeito existe? Perguntamos a uma garota russa. Você tem namorado? Não. Então descreve pra gente o cara ideal. E aí começa o currículo. Alto, forte, cristão, que ame a Deus. Bonitão, de olhos castanhos com cachinhos e um sorriso que desmonte qualquer orgulho. Mas ele precisa ser gentil, precisa ser inteligente, precisa ser maduro, precisa respeitar minha fé, meus valores, minha sensibilidade. E que tenha um bom salário também, claro. Algumas riem, outras pensam um pouco, mas no fim todas respondem. E a lista é quase sempre a mesma. Tem que ser alto, tem que ser bonito, tem que ter presença. E mais do que isso, tem que ser homem, no corpo e na alma. Coragem, responsabilidade, respeito, força. Mas também ternura, cuidado, atenção, gentileza. A mistura perfeita entre o protetor e o sensível. Entre o provedor e o carinhoso. Entre o líder e o parceiro. Ele não precisa ter olhos claros, prefiro castanhos. Ele pode ser loiro ou moreno, mas que seja bonito e que me admire. Que me escute, que me trate com carinho e que tenha dinheiro, porque ninguém vive de amor, né? É curioso. Elas falam com naturalidade de beleza, força, sucesso, fé, não pedem pouco, mas também não se desculpam por isso. E o mais interessante? Elas não dizem que vão retribuir com dinheiro, nem com poder, nem com status. Elas retribuem com presença, feminilidade, apoio, dedicação. É como se dissessem: você me dá segurança, eu te dou paz. E talvez seja isso que tanto homem brasileiro tem procurado lá fora. Uma mulher que não tem vergonha de admirar um homem, que não vê masculinidade como ameaça, mas como porto seguro. 6. Carisma ou dinheiro? Você acha que para conquistar uma russa, tem que ser rico? Bom, deixa eu te contar o que elas mesmas disseram. Carisma, é isso que importa. Não foi uma, não foram duas. Foram várias mulheres russas dizendo a mesma coisa. O cara pode ter dinheiro, mas se for um pastel sem sal, ninguém dá bola. Carisma vem primeiro. Elas até brincaram. Dinheiro a gente corre atrás, mas carisma ou você tem ou nem com criptomoeda compra. E mais. Uma disse: eu posso ser rica, então quero alguém que seja divertido, interessante, que me faça rir. Outra foi mais direta. Se o cara for rico, mas tiver cara de táxi abandonado, ninguém nem repara. Agora um homem carismático, esse chama atenção. Mas calma,
Elas também falaram sobre nacionalidades. Quando perguntadas qual estrangeiro elas acham mais bonito, vieram respostas tipo italianos, americanos, espanhóis. E uma até falou ucranianos, porque, né, são nossos vizinhos. Mas quer saber o mais curioso? Todas topariam se casar com um estrangeiro. Uma falou, me casaria com um espanhol. Outra, com um americano, lógico. Teve até uma que disse, com francês e italiano, qualquer um, menos russo. E riram. E aí vem o mais simbólico. Por quê? Porque, segundo elas, o homem russo, apesar de bonito, não é tão emocional, nem tão comunicativo quanto os latinos ou os mediterrâneos. E no final, resumiram assim, carisma é tudo, porque o dinheiro acaba. Mas quem te faz rir, quem te conquista com presença, quem brilha quando entra num lugar, esse a gente não esquece. 7. Russa fala sobre namorar brasileiro. Essa é a Nástia. Russa, dançarina, 22 anos, formada, mas largou a contabilidade para viver do que ama, a dança. E nessa caminhada, acabou se apaixonando por um brasileiro. Mas o que ela descobriu foi um mundo completamente diferente do que conhecia. Para começar, as mulheres russas, segundo ela mesma, são mais frias no começo. Nada de romantismo exagerado no primeiro encontro. Você não vai ouvir. Como você é lindo! Seu sorriso é perfeito! Nunca vi alguém assim! Não, elas preferem falar sobre coisas concretas. Trabalho, cultura, política, história. E se o papo flui, beleza. A conexão vem com o tempo. Já com os brasileiros, é outra história. A Nástia conta que o namorado dela a chama de princesa e linda todos os dias. Todo santo dia. É princesa, linda, maravilhosa, deusa do meu Egito logo de cara. E não é só isso, os elogios vêm em combo. Por que você é tão bonita? Como pode ser tão linda? No começo, ela estranhou, porque russo só elogia de vez em quando, mas depois achou fofo. Só que tem o outro lado também. Ela falou que o brasileiro é muito ciumento. Maquiagem já vira interrogatório. Tá se arrumando para quem? Uma vez, ela dançou sozinha no meio da pista da boate, sem ninguém, só curtindo, e o namorado já veio. Você não pode dançar assim, só comigo. Para ela, isso foi loucura. Porque na Rússia, você pode estar em grupo, conversar com outros caras, mesmo namorando, e ninguém vê problema. Não é flerte, é amizade. Mas aqui, ela disse, no Brasil, você tem que ficar colada no namorado, sempre. Agora segura essa. Ela contou que o homem russo demora para falar de sentimentos. É mais na dele, mais racional. Só depois de alguns encontros é que fala. Gostei de você. Vamos ter algo sério. Mas o brasileiro, segundo ela, mal te conhece e já quer te levar para a cama. Nas palavras da Nástia, no primeiro encontro ele já diz, quero ficar com você, quero te amar, quero te comer. Ela ri, mas também fica chocada. Na visão dela, o brasileiro é puro fogo. Cheio de energia, cheio de paixão, cheio de urgência. Já o russo vai no modo gelo seco. Mas quando se apaixona, se entrega com profundidade. Ela ainda comentou que quase todo russo hoje em dia usa VAP. Então, quem quiser namorar uma russa já sabe, é vapor para todo lado. E finaliza dizendo que nem toda russa pensa como ela. Mas essa é a verdade da Nástia. Uma mulher que entrou no mundo do jeitinho brasileiro de amar. E a pergunta fica, então será por isso que elas amam tanto os brasileiros? Ah, faz um favor aí. Manda esse vídeo para aquele teu amigo feio que não pega nem gripe. Vai que ele se anima e vira galã lá no leste europeu, né? Agora, entre nós. Será que isso tudo não é uma campanha do Putin para recrutar soldados, não? Porque, olha, do jeito que as russas estão tratando os brasileiros, isso aí tá com cara de operação de sedução disfarçada. A real é que talvez o Putin tenha descoberto uma nova arma de guerra, o charme das russas, porque com essa ofensiva tem muito brasileiro se rendendo sem nem resistir.
E vai que no fim das contas, o cara descobre que não é feio, não. Ele só estava jogando no servidor errado. E ó, se você chegou até aqui, comenta aí embaixo. Mulheres russas! Só para eu saber quem são meus inscritos desprovidos de beleza, mas que são gente boa demais e estão sempre por aqui. Hahaha! Tamo junto, viu? E já aproveita e clica no vídeo que tá aparecendo na tela. Porque, ó, esse aí também tá top de bom. Valeu e até mais.